hipnose para cometer os atos libidinosos, aí o abuso contra as suas pacientes, tá? Salsicha terminou o programa falando que foram 22 mulheres e provavelmente esse número tende a aumentar. Mas o que é hipnose? Para que ela serve? Vocês ficaram com dúvida? Será que realmente a pessoa fica inconsciente? Bom, junto com vocês, eu também fiquei com essas perguntas e por isso que eu convidei o Cláudio para vir aqui, o meu amigo Cláudio, para conversar com a gente sobre essas questões, que é muito importante a gente esclarecer para o público, né, Cláudio? Importantíssimo. Vamos sentar aqui então. Vamos. Agora, Cláudio, infelizmente esse assunto chamou a atenção por causa do caso que a gente teve. O que é, e por isso que eu pergunto para vocês, o que é a hipnose? Hipnose nada mais é que o estado focado de atenção naquilo que realmente você quer estar presente. É um estado focado, você tem que ter foco e é um estado natural. Você sabia que ao longo do dia você entra em hipnose várias vezes? Não. Não? Não. Então tá, você já chegou em algum lugar dirigindo e de repente chegou lá e não sabe nem para onde veio? Hã? Isso foi várias vezes, claro. Você estava focado em alguma outra imagem, em alguma outra situação que fez com que você esquecesse de onde você estava, do ponto A ao ponto B. Outra coisa, sabe onde eu uso hipnose? Onde? Quando eu vou no dentista. Hipnose nada mais é que auto-hipnose. Você que quer curtir aquela imagem, aquela visão que você está tendo, aquela percepção que você está tendo na hora. E aí no dentista o que eu uso? Fico relaxado, calmo e eu vou para outro lugar. Eu vou para uma praia, eu vou para um lugar mais gostoso para mim. Com aquele barulhinho no teu ouvido. Com aquele barulhinho você consegue fazer isso, exatamente isso. Você consegue fazer tudo isso? Consegue. Auto-hipnose. Todo mundo já é hipnotizado ao longo do dia e a auto-hipnose você funciona desse jeito. Então não sou eu que sou o hipnólogo que vai te colocar em hipnose. Você primeiro tem que se permitir a ser hipnotizada. Então se você vai no nosso consultório, a gente te convida. Você gostaria de passar por um processo de hipnose, um processo de relaxamento, de foco, de atenção plena? Então é super natural. Hipnose é naturalista. Você vai sentar lá, a gente vai começar a conversar. Aí depois de um bate-papo, a gente começa a induzir você a ir por um caminho que você gostaria, de encontrar aquilo que você gostaria. Quem procura a hipnose, procura alguma resposta para algum problema, sim? Para que serve a hipnose? Olha, 98% é para trauma e algum processo que você ainda está lá atrás, no passado, te segurando, carregando muito peso nas costas, que você não consegue largar aquele assunto. Por exemplo, tem gente que teve algum trauma com injeção, simples, e não consegue fazer um exame sequer. Um exame de sangue ela não consegue fazer, ela desmaia, ela tem que ir acompanhada. O resto do dia, ao longo do dia, ela não vai mais trabalhar. E às vezes com o processo de uma sessão, a gente consegue ir lá nesse acontecimento, você vê aquela situação e ali mesmo você ressignifica. Tem casos, temos depoimentos de pessoas que foram depois fazer exame e mostrou, estou fazendo exame, não aconteceu nada, graças ao Instituto que nos proporcionou isso para mim. Olha, eu estou sozinha aqui, tirando um monte de sangue e não estou nem aí. Mas quando a pessoa está nesse... Pode falar transe? Transe. Pode falar? Pode. Quando a pessoa está nesse transe, né? Ela fica consciente ou inconsciente? Totalmente consciente. Consciente. Isso. A gente só consegue baixar o nível crítico de julgamento teu. O teu nível de julgamento. A hipnose vou baixar o teu crítico. Aquele crítico que fica te esbarrando, aquela vozinha que fica falando, não entra, não vai, não está acontecendo. Realmente, a gente consegue abaixar o nível crítico seu para que você possa realmente ressignificar alguma dor, entender que uma pessoa se foi, que já não está mais com você aqui, e você entender que é um processo normal da vida, né? Supondo que nem a Dai estava falando do pai dela agora há pouco, eu conheço ela há muitos anos. Ela falou, Cláudia, eu preciso, porque eu perdi meu pai, meu padrinho e meu padrasto. Tudo, na mesma leva. Os homens da minha família, né? O pessoal de cima.
Mas é um processo que é normal. É normal o pai ir primeiro, depois, e os filhos, e assim sucessivamente. É que no caso dela, foi tudo muito próximo de uma vez, né? Sim. Aí o que acontece? Isso aí fica lá dentro do subconsciente. E aí nós temos uma amígdala no meio do cérebro que ela registra as suas emoções. Ela que é o grande manipulador de tudo, né? A pituitária, ela é uma amígdala que fica bem no meio lá do cérebro. Então, tudo que tu vê, tudo que tu percebe conscientemente, essa amígdala vai falar sim ou não, vai te levar para um estado emocional de raiva, ou alegria, de tristeza, ou espanto, enfim. Ela que rege toda a nossa emoção. A gente está falando aqui de pontos positivos, onde a hipnose consegue ajudar as pessoas. Sim. Mas a gente sabe, né, que temos pessoas aí maldosas. Sim. A hipnose também consegue agir dessa outra forma ou não? Ou a pessoa tem como... Tudo que não for congruente a você, você já vai ter a repulsa, né? Então, se não for congruente do que você está aceitando... Explica para mim. Vamos lá, explica. Então, vamos explicar. Vamos lá, me explica. Eu estou fazendo um processo contigo de hipnose. Tá. E estou te colocando num modo relaxado, indo numa imagem que você gostaria de conversar sobre isso, por exemplo, a Dai, por exemplo, do pai dela. Tá. E aí eu vou e encosto em você. Se aquilo não estava combinado, aquele toque, você vai, opa, por que você está me encostando? É automático. E se você, por acaso, tiver que encostar, você tem que falar também. Eu vou falar para você, ó, às vezes eu posso encostar no seu braço, ou eu vou encostar na sua testa para você ter mais foco. Porque eu vou vendo os seus olhos, a sua percepção toda da tua face, o que está acontecendo. Então, se for um trauma e aí você começa a ficar triste, eu sei que você está em transe, você está vivendo aquele trauma, você está vendo aquilo acontecer. E depois, não é só a hipnose que um grande terapeuta ele utiliza. Tá. Ele utiliza de outras ferramentas, por exemplo, a psicanálise, a psicologia positiva, o coaching, porque eu preciso fazer com que você vai lá, abra essa ferida e depois a gente vai trabalhar para ir fechar na mesma sessão. Então, quando você sai da sala, você fala assim, nossa, eu saí mais leve. Semana passada teve uma empresária lá no Instituto. Tá. E ela tá com as pernas bem inchadas. Ela chupa mais ou menos 60 balas por dia. Nossa! Isso. E aí ela ficou sabendo que o açúcar que faz as pernas dela inchar. E ela não bebe água. Não bebe água, é 1 copo por dia, 2 por dia. Nossa. E você sabe que isso não pode, tem que né? beber bastante. Ali, conversando com ela, sentada no instituto, eu comecei, nossa, como a nossa boca tá seca, né? E quando tá seca, tem uma vontade de beber água. E minha secretária ali, eu falando para ela, e dá muita vontade de a gente beber água. E quanto mais seca ela fica, e ela pegou, levantou, já pegou um copo d'água, voltou, sentou no sofá. Sem ela perceber? Sem ela perceber. A secretária só olhando. Daqui a pouco ela foi de novo, 4 copos em menos de 5 minutos. Ela falou, agora eu preciso ir no banheiro. Porque você fez um negócio que eu preciso tomar água e você está fazendo eu tomar água. Inconscientemente ela foi tomar água. Conscientemente. Conscientemente. Que o inconsciente dela não deixava. O subconsciente dela não aceitava ela ir beber água. Ela estava no automático da bala. Toda hora que eu entro em ansiedade, eu chupo uma bala. Eu não quero comer. Ela trocou a comida pela bala. Comida pela bala, comida pela bala. Entende? Ah, eu preciso emagrecer. Então, fica chupando bala para interter. Então, criou um vício. Para a gente tirar esse vício, a gente tem que colocar outro. Qual que é? A água. A água faz mal? Não. Não, né? Só enferruja um pouco? Se beber muito, então, hipnose nada mais é que o estado de foco que você quer dar no presente. O que está te atrapalhando? O que você pode fazer para melhorar? A gente usa a hipnose, a programação neurolinguística, que é a PNL, para trabalhar essas emoções dentro de você, para que você possa mudar de fase, mudar de nível e alcançar tudo aquilo que você deseja. Mudar a chave, virar a chave. Totalmente a chave. Eu estou sentado no instituto e tem um paciente meu que falava que também não tomava injeção. Ele com os 2 filhos dele fazendo bagunça, eu rapidinho cheguei nele e falava, vem cá, fecha os olhos, isso. Pensa que dia que aconteceu isso, que ano que foi? Ele foi voltou aos 6 anos. E as crianças fazendo bagunça ali, ele voltou aos 6 anos e falou assim, Cláudio, com 6 anos eu estava num consultório e estava todo mundo me segurando, eu gritava o nome da minha mãe não vinha me acudir, falava que eu tinha que tomar injeção. E a enfermeira me segurava, isso eu não consigo que ninguém coloque a mão em mim.
e eu não consigo tomar injeção. E eu cheguei falando assim, mas tu acha que isso, no final, né, para terminar, assim, para fechar com chave de ouro, isso não pode prejudicar porque tu não vai com o Heitor tomar injeção? Porque ele ia com o filho dele, deixava a mulher com o filho na porta do hospital e saía com o carro e ia para outro lugar. Para não ver. Para não participar daquilo. 15 dias depois, ele foi tomar injeção com o filho dele no colo, ele tomando injeção, mostrando o herói que ele é para o filho, que também estava tomando injeção, sem chorar uma única lágrima, com 3 anos de idade. Por quê? O filho estava num lugar seguro, protegido com o pai. Olha que maravilhoso. Agora eles vão tomar injeção todo mundo junto, quando precisa. Gente, é uma coisa, o cérebro da gente é uma coisa... Ele pode te levar tanto para o abismo como para o céu. E depressão? Sim. Ajuda muito também? Muito, mas muito mesmo. Todas essas ferramentas em conjunto. Por isso que você tem que procurar uma clínica, uma instituição que tenha vários tipos de ferramenta, porque precisa. Eu preciso fazer uma anamnese bem feita. Eu preciso que você esteja num lugar seguro, que você se sente seguro, bem ali dentro. Eu preciso que você se abra de coração e mente para realmente a gente ir lá no subconsciente, você conversar com o subconsciente seu e falar, será que realmente isso é um problema para mim? Ou eu posso, a partir de hoje, esquecer essas coisinhas aqui e caminhar minha vida, porque minha vida é a partir de hoje. A gente olha o passado para saber o que a gente precisa não fazer de novo, coisas erradas, fazer coisas certas e projeta um futuro. Tudo isso na imaginação. Então a gente precisa, primeiramente, voltar a ser criança e imaginar, sonhar, para conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Com a imaginação é o grande segredo. Sonhar é o grande segredo e não paga R$1 para você sonhar. Mas é tão difícil, sabia? Depois que você fica adulto, voltar a sonhar. Não é? Não é, gente. Não, eu falo assim, porque esses dias, uma amiga minha, Alvina, ela veio aqui. Ela perguntou para mim assim, Kelly, qual o seu sonho? Qual o seu propósito? Qual que é o teu propósito? Eu parei. Porque se a gente for ver, graças a Deus, Deus já me abençoou tanto que eu já tenho o que eu preciso. Estou no lugar que eu trabalho, que eu gosto, tenho a minha família, todo mundo com saúde. Mas não é assim. A gente tem que ter um sonho ainda, aquele sonho de criança ainda. Se possível, pintar ele. Eu faço meus alunos pintar. O que você quer? Eu quero uma casa grande. Vamos pintar a casa grande. Com o carro na garagem, o que tem na casa grande? E aí vai pintando, vai pintando. E é incrível que isso vai se tornando realidade, vai se conquistando passo a passo, ponto a ponto. E aí ele me liga e fala, Cláudia, aconteceu isso, estou chegando a R$1 milhão. É isso. Meu Deus! É isso que a gente precisa. Então, a mudança de mentalidade parte de você. Você olhar o mundo e as pessoas de uma plataforma diferente, ter uma visão externa da percepção do que está acontecendo realmente. O que verdadeiramente está acontecendo contigo, conscientemente. O que está acontecendo com você, conscientemente. Só que quem vai te levar é o teu subconsciente. E você precisa de um profissional capacitado para fazer isso. Profissional qualificado, que é igual o Cláudio acabou de falar, em buscar um espaço onde você consiga, tenha todos esses parâmetros que precisa para uma hipnose ser bem feita, para um tratamento, né? É primordial você ter um acompanhamento de um profissional que esteja qualificado, que já tenha alguns cases de sucesso, olhar todo o perfil da pessoa e sempre que possível, fazer com que alguém, que nem minha secretária, acompanhe. Ela está ali, o tempo todo acompanhando. Então, isso é fundamental também, né? Então, eu peço sempre que, para você ter ética, você tem que se especializar em aquilo que realmente faz com que você mude o estado emocional das pessoas. É isso, é minha paixão, a paixão da minha esposa. Hoje ela está dando treinamento. Tá dando treinamento? Está dando treinamento bem longe daqui. Mas ela volta quinta-feira e ela tá louca para vir aqui no teu programa. Trazer ela Você aqui. é alto astral, né? Ah, nada. Tenho. Isso. Dá alegria. Igual hoje eu conversei com um rapaz, ele falou, nossa, você tá rindo 8 horas da manhã? Mas eu vou chorar pra quê, irmão? Não adianta chorar, não. Eu sou 5h30. É, 5h30? 5h30 da manhã. 5h30 é muito cedo também para começar a dar risada. Mas aí eu quero perguntar uma coisa para você. Com relação àqueles casos que ocorreram, porque infelizmente nós tivemos um caso em fevereiro e tivemos um caso agora, né, esse mês agora, onde o médico está preso. Por que essas pessoas usam da hipnose